E abrimos então para as perguntas. Alguém da plateia? Bom dia, foi excelente a palestra dos dois. Meu nome é Maurílio, eu trabalho como arquivista. Eu gostaria de saber a respeito dos HDs virtuais. A gente tem o caso emblemático, né, do Mega Upload, que foi censurado, né, pelos Estados Unidos. Desculpa. Eu gostaria de saber qual a confiabilidade dos HDs virtuais como o OneDrive ou o Google Drive a curto prazo e a longo prazo. Também dizem que existem cláusulas de contrato que não são confiáveis, assim. Eu gostaria de saber mais a respeito disso. Eu não sei detalhes realmente da questão do Google Drive, né, que nem que você colocou, né? Eu acho assim que a gente tem que trabalhar com essa questão das nuvens distribuídas, igual o Miguel falou, né? Eu acho que isso te garante assim você não ficar na mão só de uma instituição, né? Ao mesmo tempo, assim, a gente vê instituições criando suas próprias nuvens, né? Suas nuvens privadas e tudo mais, né? Eu acho que isso também assim tem um custo muito alto e você acaba tendo que investir muito em tecnologia e mão de obra para poder manter isso. Eu acho que a solução, eu acho que essa estrutura distribuída, eu acho que ela é a melhor solução que você tem, né? Naturalmente, você ficar na mão de uma só empresa é muito complicado, né? Eu penso que a solução seria nessa linha de raciocínio. Sim, eu também concordo com o que ele falou, mas na área da arquivologia, né? Ou seja, você não pode fazer cópias de documentos arquivísticos em uma nuvem. E esses serviços comerciais não garantem essa permanência da informação guardada nesses lugares. Então, basicamente, o que se tem como opção é confiar em instituições parceiras para fazer uma distribuição desses conteúdos. Seria uma forma. Bom dia, meu nome é Hermes, eu trabalho aqui no Instituto de Estudos Brasileiros, também na área de biblioteca digital, mas tenho atuação prévia em arquivos e museus, né? Como o professor Zé Carlos falou a respeito lá do sistema de arquivos da Unesp, né? Eu queria fazer um paralelo e colocar a questão para os dois. Em relação no caso de arquivo, a gente tem a possibilidade da eliminação de documentos, né? Que é parte aí do sistema realmente de gestão de arquivos, o que de certa forma é um alento pensando na questão de capacidade de armazenamento. Então, se a gente guardar tudo, isso é sempre um problema, né? De que forma, se isso é pensado lá no sistema de arquivos da Unesp, a questão também de racionalizar a produção de documentos digitais, que realmente é um outro problema. A facilidade de se produzir documentos digitais é também uma condicionante aí, porque a gente acaba produzindo, muitas vezes, replicando arquivos desnecessariamente. E fazer um paralelo aí, também colocando a questão para o Miguel, da questão da profusão também, da produção de arquivos digitais, com fins de preservação, mas também se há iniciativas de se racionalizar a produção, a duplicação de arquivos digitais também para fins de preservação. Então, na Unesp a gente está preocupado justamente com isso, com essa duplicação de objetos digitais que você tem, né? Eu vou dar um exemplo, né? Um e-mail, né? Você manda um e-mail de convocação lá, né? Você manda para 20 pessoas, né? Você que manda aí os 20 guarda aquele e-mail, né? Então, assim, você tem que ter uma estrutura de preservação para esse tipo de documento. Você vai ter que ver aquele e-mail que é classificado como um documento arquivístico, precisa ser preservado, vai ser classificado. Então, você vê, é uma mudança de cultura. Eu vou ter que mandar um e-mail e vou ter que pensar em tudo isso, né? A gente está desenvolvendo o CIGAD nosso lá, né? Agora ele vai começar a tramitar documento digital e é outra preocupação também.
Então, acho que essa questão da seleção do que vai ser preservado passa muito por aquilo tudo que a gente está pensando, né? Dos objetivos da instituição, na classificação do documento, né? Então, a hora que você classifica o documento, não é minha área de arquivologia, tá? Então, assim, se eu estiver falando alguma coisa aí que precisa complementar, vocês complementam. Mas o objetivo nosso é esse, é evitar essa duplicidade, né? A questão do descarte, né? Da eliminação, eu acho assim que a preocupação maior não é o espaço em disco, sabe assim? Né? Apesar de já estar tendo esse problema lá, mas eu acho assim que espaço de armazenamento é uma coisa que ao longo do tempo foi barateando. Né? Você tendo uma boa infraestrutura tecnológica, que você possa agregar novos HDs lá para aumentar. Então, assim, a questão de descarte é mais por conta realmente do lixo digital, para aquela quantidade muito grande de informação que a hora que você vai buscar te traz e que de repente não tem mais necessidade. Né? Fora isso, você vai precisar aplicar menos estratégias de preservação, então menos gente tenta escrever por metadados. Né? Então, a nossa preocupação na universidade no processo de seleção é com essa duplicidade de documentos que tem. E isso vai ter que ser tratado na preservação digital. Né? Sim, o que poderia te falar é o seguinte, ou seja, quando existe uma política de preservação e um plano de preservação, você vai determinar qual tipo de conteúdo criado digitalmente vai ser preservado ou não. Ou seja, a instituição pode criar quantidades enormes de documentos, mas não todos vão entrar, não todos vão ser preservados, porque para ser preservado você tem que ter um controle da integridade desses documentos, tem que ter um controle da parte de inserção do documento, quais são os metadados que você vai colocar lá dentro, os atributos, e não se pode fazer isso para todos os documentos que existem em uma instituição. Então, se você determina isso no plano de preservação, já você vai eliminar muita coisa replicada. Né? O que está acontecendo também com o uso do sistema SEI, qual é? SEI ou SEI, né? É que ele faz de todo documento um processo, sim? E por isso você tem que guardar tudo. E não é verdade. Para a preservação, você não precisa guardar todos os documentos que estão lá. Guarda aqueles que realmente têm um valor para a instituição, sim? Como preserváveis, como documento de prova também. Né? Ou seja, você pode eliminar, sim. Bom dia, meu nome é Imaculada, da Faculdade de Saúde Pública aqui da USP. Eu queria perguntar para o José Carlos a respeito dos metadados de descarte, porque eu já tenho visto algumas vezes, ao descartar o documento, também se elimina o registro, né? Como se ele nunca tivesse existido. Então, eu acho que queria um comentário seu, como permaneceu o registro, acrescentando a informação do que o objeto foi descartado. Então, a gente não implementou isso, mas a ideia é essa. Né? A ideia é assim que os objetos que forem descartados, assim, você não joga tudo fora e não sabe nem o que tinha lá antes. Né? Então, a nossa ideia inicialmente é criar uns metadados de descarte, vamos chamar assim, né? Que você deixe isso registrado. Assim, a gente ainda tem dúvidas, né? Não sei se o Miguel tem alguma experiência, a gente está começando também agora a implementar as coisas. A gente fica na dúvida se realmente a gente pega aquele objeto digital e joga fora, ou se de repente a gente joga, né, para uma infraestrutura de descarte, sei lá, vamos chamar assim, né? Isso é uma coisa que a gente está avaliando, né? Isso daí vai estar no plano de ação, igual o Miguel falou, né? Nós estamos definindo a política e estamos agora já pensando nos planos de ação, né? Mas a gente acredita que a informação do que eu tinha antes e que foi descartado, eu acho que isso, com certeza, a gente precisa ter dentro do nosso sistema de informação, né? Sim, são critérios de seleção, né? Basicamente, que têm que ser implementados. O que acontece com o documento digital é que, às vezes, você não apaga todo o rastro dele, sabe, o registro dele. A gente está trabalhando com um repositório de dados de pesquisa e ele na teoria, né, é o pesquisador que vai colocar os dados lá dentro. E, de repente, ele decide apagar porque não é esse documento que ele queria colocar. Mas, na administração do sistema, a gente vê que existia um documento aí com tais e tais características. Então, o rastro, os metadados, que se poderiam dizer assim, não vão ser apagados. O documento, sim. Oi. Eu queria perguntar para os dois até. Eu fico pensando, talvez, numa realidade mais de repositório e portal de periódicos mesmo, então uma questão mais de universidade.
Mas eu fico pensando, a gente tem evoluído, é claro que é evidente que a gente tem que ter a política de preservação, tem que fazer tudo isso. Mas eu fico pensando com os softwares que a gente tem usado, as aplicações que a gente tem usado, com tudo isso, vocês não acham que os aplicativos que a gente tem usado têm cada vez mais caminhado para uma automação de preservação? Então, cada vez mais, aquele slide que o Miguel apresentou de eu não estou fazendo, não me movimentei, eu não estou preservando. Cada vez mais, sem me movimentar, as próprias aplicações do DSpace ou o Open Journal System não vai começar a fazer isso para a gente, não vai começar a ajudar a gente com o processo de preservação? Eu sei que isso é até arriscado pensar isso, porque senão eu paro de pensar, porque eu estou achando que o aplicativo está fazendo isso para mim. Mas, de uma outra forma, eu acho que a gente tem caminhado para uma automação de preservação também, não tem? Sim, tem, mas isso é perigoso também. Tem que ter um curador. Ou seja, mesmo que não seja de informática, ele tem que conhecer a ferramenta que está implementando. E na preservação digital você não usa apenas uma ferramenta, você usa várias. E essas têm que ter um controle também de qualidade, de funcionamento, tudo isso. Ou seja, quando você aplica uma ferramenta de preservação digital, você vai fazer uma avaliação para ver o que realmente faz de preservação. Sim? Tem ferramentas que só entram na primeira parte, na etapa da submissão, para poder criar os pacotes de arquivamento, outras que criam realmente a versão de arquivamento, e outras que criam as derivadas. Então, mesmo que um sistema, por exemplo, aqui no Brasil agora mais usado, mais difundido, Arquivemática, sim, ele tem todos os seus passos automatizados de validação de metadados, de criação de metadados, de colocar metadados extras, né? Tudo isso está aí dentro e você pode automatizar, mas precisa de um profissional que faça esse trabalho. Ou seja, não existe, eu acho que esse robô que vai fazer tudo ainda, não. Não, eu concordo com o Miguel e assim, só para complementar, eu acho que também tem aquela preocupação institucional, né? Onde o Marcos perguntou assim, mas aí como vai ser essa continuidade, né? Se de repente, né? Então acho que a política ela dá essa continuidade. Então, além do curador, você tem que ter o compromisso da instituição de continuar com esse software, né? Porque de repente muda a instituição, muda o gestor da instituição, né? Como acontece principalmente nas universidades, né? Muda o gestor, o cara vem com outra cabeça, resolve fazer outra coisa e de repente fala, não quero, para com isso daí, não quero mais fazer isso daí. Então, eu acho que é nessa linha. Bom dia, eu tenho uma pergunta, mas é mais a respeito da segurança, a propósito da pergunta que foi feita pelo senhor ali. O que vocês acham, é uma pergunta para os dois, da maior universidade do país, ou da América do Sul, que é a Universidade de São Paulo, onde a gente está, deve ter, não sei a quantidade de informação que está disponível no sistema digital. E essa universidade, ela utiliza um e-mail privado, que é o Google. Isso não é, na opinião de vocês, extremamente arriscado? Sem comprometer, se é complicado. É bastante complicado, porque você está deixando a um serviço terceirizado, né, lidar com todas as informações de comunicação entre pesquisadores e administrativos também. Então, não falando só da USP, mas falando de instituição pública responsável, tem que ter um sistema de gestão de sua comunicação que seja preservável também. E o Google não permite isso. O Google não está dizendo que vai preservar todas as mensagens. Ele vai pagar um dia desses, sim? Ou quando chega um limite, ele não deixa mais mandar mensagens, não? Então, o que estamos falando aqui é de segurança, né? Segurança da informação. Quando se cria um programa de preservação digital, regularmente se refere a alguma política ou uma política de preservação, não de preservação, mas uma política de segurança da informação nacional. E no Brasil tem uma política, não política, mas um sistema de segurança da informação, né, que existe para sistemas informatizados. Essa seria a primeira referência que a instituição tem que ter para criar sua política de preservação digital. Depois, no plano, você pode colocar, sim, quais vão ser as avaliações constantes que você vai fazer de risco de perda de informação. Então, são atividades que vários repositórios já em outros lugares do mundo, né, já estão fazendo. A segurança da informação tem que partir de uma política nacional, e depois a institucional, sim, e depois do serviço também.
mas alguém vai ser responsabilizado se se perde essas coisas, né? Então, eu até março era membro do Comitê Superior de TI da Unesp, né? Então, ano passado a gente foi lá na Google conversar sobre esse programa, né? Então, assim, é um programa assim que te é oferecido assim, né? Google Drive ilimitado, e-mail ilimitado, né? Tudo ilimitado, né? Tem até um software para ensino, né? Tipo que também eles oferecem. No contrato fala para você, né? Que a hora que você quiser você volta. Você vem para cá comigo, mas a hora que você quiser você volta. Agora sim, é impossível daqui 2 anos, não vou nem chutar mais para frente, né? Você conseguir trazer tudo de volta, porque os seus usuários vão começar a colocar coisa lá e você vai ter que ter na tua instituição uma super infraestrutura igual a do Google para trazer de volta. Então, assim vamos ser claros, a partir do momento que você foi, eu acho que você não consegue mais voltar, sabe? Né? Então, foi essa avaliação até que a gente fez lá, né? No contrato fala que você pode voltar. E eu acho, por exemplo, na parte de preservação digital de e-mail, vamos pensar que a gente vai ter que ter uma ferramenta para fazer isso. O Google lá, o Gmail, não tem essa ferramenta, né? Eu não tenho como falar, ó, isso daqui é um documento, que eu vou classificar esse documento, né? Que ele vai ter que ir para a minha estrutura de preservação lá, né? Então, como que eu vou fazer isso? Então, se eu for para uma estrutura dessa. Então, a Unesp está avaliando isso. Mas, assim, é muito atraente a oferta, porque você não precisa ter infraestrutura, não precisa ter pessoal, não precisa ter gasto, né? Você vai para lá e eu te dou tudo lá. Naturalmente, você fica na mão deles, né? Você está dando a informação toda do que acontece dentro da tua instituição para eles, né? Não estou falando que vai ter nenhum carinha olhando tudo que a gente faz lá, não, mas está lá a informação. Então, eu acho assim que essa situação é uma situação complicada, né? Você tem um lado da gestão da universidade, né? Que você vai economizar com infraestrutura, pessoal e tudo mais, mas aí no lado informacional, eu particularmente prefiro que a universidade invista na sua própria tecnologia, né? Em vez de dar ilimitado, só dou 15 GB, né? Não vou ter tanto espaço assim, mas pelo menos eu estou com a informação ali. E no caso da preservação digital, eu vou poder tratar dessa informação institucional da maneira que eu acho que tem que ser preservada em cima das ações e da política que você está definindo, né? Então, é uma situação que a USP, acho que as outras universidades estão entrando, acho que existe um risco aí, né? Existem os prós e contras de você aderir a esse programa aí, né? Bem, bom dia. Eu gostaria de fazer uma pergunta. Meu nome é Sérgio, sou aqui da Universidade de São Paulo mesmo. Eu queria fazer uma pergunta aos organizadores do evento e aos palestrantes. Eu queria saber se o conteúdo dessas palestras serão preservados e se serão dado o direito de acesso posterior a esse conteúdo. Serão, sim. A gente vai disponibilizar tudo e vamos guardá-las também. A um custo muito baixo, tá? Vão liberar o direito de acesso aos participantes? Ok. Já está ok, já. Eu até perguntei ao Rodrigo, não preciso tirar foto não, né? Vai estar disponível, depois vai, então tá bom. Uma coisa, a universidade, aqui a gente tem na universidade nós temos uma tabela de temporalidade, onde está especificado que tipo de documento deve ser preservado, tá? Documentos de diretores de unidade, documentos de reitoria, de algumas chefias, e esses documentos muitas vezes são enviados por e-mail para toda a universidade, como ofícios, oficiculares, memorandos, comunicados, enfim, uma série de documentos, de tipos documentais. Além do documento impresso também, aquele que deu origem, foi por e-mail, que provavelmente é impresso e assinado. Eu queria saber o que vocês pensam da preservação desses dois tipos de documento. O que foi enviado por e-mail e o que foi impresso. Ambos devem ser preservados ou um deles é escolhido para preservação? Bom,
todo volta para a política, porque se a instituição não tem uma política de guarda das mensagens, como que vai guardar? Quem vai guardar? Ou seja, não foi definido pela instituição. Existem já software de preservação de e-mails, já existem. Agora, falta que a instituição implemente isso também. Agora, quando se faz uma cópia de um e-mail para documentar alguma coisa, aí entra em outro processo, no qual a tabela de temporalidade tem que definir também, esse documento é permanente ou é apenas temporário, né? Então, esse que tem que ser decidido pela instituição, pela parte arquivística, basicamente. Mas é uma área muito interessante. Poucas instituições estão fazendo a preservação de e-mails, de mensagens de e-mail, porque é muita coisa, em realidade. Você vai guardar mensagens de família, por exemplo, não, supostamente deveria ser só mensagem institucional, né? Mas não posso contar uma história que aconteceu no IBICT. Um funcionário morreu e as mensagens dele, todas as mensagens estavam no correio da instituição, e a gente teve que decidir o que fazer com essas mensagens. Como a pessoa tinha falecido, né, a família que decidia o que fazer com isso. Eles decidiram guardar. Então a gente fez cópia e deu para a família, porque era a decisão da família, né? Então, a gente valorizou isso. Os anexos, seria? Não. Sim, não, mas cópia digital. Uhum, sim. Os originais, não, de mensagens, de e-mail, a original seria a mensagem. Então, isso foi para a família num arquivo fechado para eles. Porque não existe uma política sobre isso também ainda. Ou seja, quando um pesquisador vai embora da instituição, leva todo o que ele fez, todos os dados de pesquisa dele, nenhuma política diz que tem que deixar antes de se aposentar, né? Mas deveria ter, né? E o pior é quando a pessoa ainda guarda o e-mail no computador, né? E aí você perdeu, né? Nesse caso você falou, né? De você faz o documento, imprime ele, assina, né? Digitaliza e manda anexado no e-mail, né? Foi isso que você colocou, né? Então, se não tem uma assinatura digital naquele documento, na verdade ele não tem valor, né? É uma imagem, né? Isso não tem validade legal, né? Na verdade, então assim, eu acho que você preservar um documento que você assinou na mão, escaneou, né? Isso daí, a não ser que tenha uma assinatura digital nele, né? É por isso que eu acho que você tem que pensar na implementação desses sistemas de gestão de arquivística de documentos, né? Que faça a tramitação do documento de forma digital, mas aí com assinatura digital. Você pode ter até, quando o documento ele extrapola os muros da universidade, ele tem que ser reconhecido pelo ICP Brasil. Agora, você também pode ter assinatura digital, que é só reconhecida localmente, né? Assim, então, você pode assinar o documento digital que só tramita internamente, e aí você pode criar uma estrutura de assinatura digital dentro da sua instituição. Mas se não tiver essa questão da assinatura digital, o documento ele é uma imagem, é como se mandasse uma foto. Então, esse documento que você mandou lá, assim, na minha visão, acho que você não tem que preservar, porque, na verdade, ele não tem validade legal, né? Porque ele não foi assinado digitalmente. É igual o pessoal faz, né? Pega e inventa, né? Você digitaliza a assinatura, né, do cara lá, né? E aí imprime tudo o certificado do evento, né? Se for levar ferro e fogo, aquilo ali não tem validade. A não ser que você tenha uma assinatura digital embaixo, né? Ou um registro de autenticidade embaixo, né? Ó, você realmente vê se esse documento é verdadeiro, você entra no site tal, com essa hashtag aqui e verifica se aquele certificado é válido ou não. Oi, bom dia. Acho que minha pergunta é mais direcionada para o Miguel. Geralmente tenho acompanhado mais recentemente a questão da preservação digital e a solução técnica e a implementação técnica das soluções. E, geralmente as pessoas falam, eu uso Archivemática, DSpace e alguma outra coisinha também. Mas minha dúvida mais é, quais outras ferramentas vocês testaram e por que vocês estão usando aquelas ferramentas e não outras ferramentas? Então, tenho acompanhado alguns outros repositórios digitais que não se nomeiam dessa forma, de alguns outros projetos, que eles usam, por exemplo, a ferramenta do GitAnnex, que é para usar o Git, que é uma ferramenta de versionamento de código, só que para material binário, então filme, foto, qualquer tipo de arquivo.
e você tem a checagem criptográfica e faz a cópia para qualquer dispositivo. Então, existem alguma, nessa pesquisa que vocês estão fazendo, para vocês dois, tem outras soluções que vocês já pesquisaram e falaram, não, esse daqui não cabe no nosso escopo, ou esse daqui está muito embrionário ainda, porque tem, como são ferramentas de software livre, tem muitas coisas que foram sendo desenvolvidas até certo ponto e de repente meio que estagna. Então eu queria saber se vocês têm esse panorama das ferramentas que vocês já testaram e por que vocês usaram algumas e não outras. É isso. Sim. Bom, aí é uma história, mas vou resumir. As ferramentas que a gente testa, pelo menos na coordenação da rede cariniana, são ferramentas que têm alguma fase relacionada com preservação digital. Sim? Ou seja, DSpace tem uma fase de preservação digital, então nos interessa. As outras que eu mencionei aqui, todas elas têm uma fase de preservação digital. Esse é o princípio que nós procuramos. Mas de que existem muitas, no site da Cariniana temos mais de 90, acho, software de preservação digital. Mas o que nos faz decidir, principalmente no caso nosso, é que ele possa virar um serviço, sim? Um serviço que as instituições possam absorver. Esse é o nosso critério maior, né? Mas existem coisas que nós não temos nem a capacidade, porque somos uma equipe, né, da instituição, para poder testar tudo, todas as ferramentas. Um teste de uma ferramenta, por exemplo, o Dataverse, a gente começou em 2015, já estamos em 2017, já estamos na segunda versão, já fizemos tradução e tudo. É um processo longo e ainda assim temos coisas para aprender do Dataverse. Então, para decidir fazer uma imersão em um software, você tem que considerar o tempo que você vai usar, vai demorar para testar. Sim? Tem software pequenos, tem software como fazem nos Estados Unidos, extração de metadados ou inserção de metadados. Esses são fáceis, né, porque são automatizados. Então, não te posso dizer se nosso caso é para todos igual que os demais, mas nosso caso é porque são softwares que têm alguma orientação de preservação digital e que são aplicáveis a um serviço. Sim? Esse seria o critério básico. Mas que existem muitos, muito interessantes existem. Nós queremos preservar páginas, nós queremos preservar e-mails, vídeo, áudio, por exemplo, é muito interessante isso que está sendo desenvolvido para a preservação de áudio e vídeo, empacotamento do áudio e do vídeo separado dentro de um pacote, porque você preserva tanto a imagem quanto o som e não uma única forma. Isso é muito interessante, mas faltam pesquisadores. Nós temos um grupo de 100 pesquisadores, um grupo de pesquisa. Vocês estão convidados a participar, mas é muita coisa para fazer. Ou seja, depende das pessoas também. A minha questão é relacionada ao comprometimento da alta direção ou da própria instituição com a preservação digital. Né? Porque eu acho que isso aí é fundamental para a implantação da preservação digital. Né? Acho também que, tendo boas propostas, boas práticas, bons exemplos, a alta direção, a alta administração compra a ideia. Né? E foi o que eu observei nas duas apresentações. Quer dizer, eu vejo uma universidade, né, onde a universidade comprou a ideia, quer dizer, estamos prestes a ter uma política de preservação digital, e não só uma política, com já rotinas, procedimentos. Né? Vemos uma rede cariniana também, onde temos várias instituições, uma lista de logotipos de universidades aí participando da rede cariniana. Né? Então eu queria um comentário de vocês, quer dizer, como é que está se acontecendo isso? Quer dizer, como é que as instituições estão se comprometendo? Como é que está sendo esse processo? E parece que é um processo, dentro desse contexto de hoje, é um processo de sucesso. Então a gente tem que ver isso com bons exemplos e dar continuidade a isso. Né? Dentro da Unesp, começou, a gente tinha uma pró-reitora de extensão, que é a professora Maria Fujita, né, da área de ciência da informação, muita gente conhece aqui, e numa conversa que a gente estava assim, conversando, eu e ela, a gente falou essa questão da preservação. E ela falou, é verdade. Então ela comprou a ideia, né, levou para o reitor da instituição, né, e aí a gente foi discutir como fazer isso. Então, fora que a gente chegou à conclusão, precisamos colocar nos objetivos da Unesp. Qual a primeira coisa a fazer? Elaborar a política.
Então, acho que é nessa linha mesmo, é nessa linha de convencimento dos gestores da instituição, né? Eu acredito muito que tem que convencer o cara lá de cima mesmo, sabe? O cara que manda mesmo na instituição. Esse ano a gente teve uma mudança de gestor, então a gente foi lá de novo, né, com o assessor do cara, conversou, explicou da importância e tal, não sei o quê. Ah, legal, então vamos dar continuidade. O que a gente percebe, a questão financeira vai ser uma dificuldade, né? Isso daí, até esse ano, assim, a gente tem um ótimo sistema de videoconferência dentro da universidade. Então, esse ano nós não fizemos reuniões presenciais, todas foram por videoconferência, né, por conta de não ter recurso para diária, para transporte e tudo mais. Então, assim, eu penso que é nessa linha, é do convencimento mesmo, né? É você pegar o pessoal da área de TI, o pessoal da área de informação, né, de biblioteconomia. A gente tem, por exemplo, a CGB, nossa coordenadora geral de bibliotecas, está muito presente nesse projeto, né? A Flávia lá, que é a nossa coordenadora, ela participa da comissão, então também é uma pessoa que... Então, eu acho que parte desse convencimento, né? Então, de pessoas que estão ligadas ali, que você consiga chegar lá, né? Agora vem a próxima etapa, que é a gente colocar o plano de ação, né, em funcionamento, que aí, claro, vai ser uma outra dificuldade. Mas o principal, que era colocar nos objetivos, através da elaboração de uma política, né, eu acho que parte nessa linha. Então, acho que o sucesso tem que ser assim, realmente pegar nós aqui, né, que estamos vendo que é preservação e vendo a importância, e realmente levar para o gestor da instituição, seja ela privada ou não, a importância desse tipo de atividade, né? Então, no nosso caso, funcionou assim, né? E a gente tem sorte também de ter curso de arquivologia, de biblioteconomia, ter um programa de pós-graduação em ciência da informação que é muito forte lá em Marília. Então, tudo isso também ajudou muito a você levar isso para os gestores da instituição, né? Bom, basicamente, ou seja, como nós trabalhamos em colaboração, né? Todo vai depender da decisão de cada instituição. Não forçamos, a gente mostra as possibilidades, os serviços, e a instituição que queira participar de um deles pode participar. Depende muito das pessoas, realmente. Ou seja, se tem alguém comprometido com preservação de tal instituição, facilita bastante. Sim? E já do lado dos gestores, a gente tem entrado pela parte de acordos. Ou seja, para você participar, meu diretor e teu diretor tem que assinar, o reitor tem que assinar. Então, já com isso, já se garante um funcionamento, pelo menos até que você não se aposente. Então, vai por aí. E força, realmente, ou seja, mesmo que se tenham problemas financeiros, porque não conseguimos fazer outras coisas, porque falta orçamento, ou projeto que dê dinheiro, né? Temos esse contrato, temos esse acordo. Então, de alguma forma, se vai facilitar alguma ação. Nós começamos convidávamos, nós pagamos a passagem para os coordenadores ir à reunião em Brasília e tudo, com hotel. Na segunda só pagávamos hotel, e na última já não pagávamos nada. Então, sinto muito, mas ainda bem que existem tecnologias, né? Porque depende muito da pessoa, depende muito do entendimento que ela tem da importância da preservação digital e de que queira fazer alguma coisa. Nós temos pessoas, assim, instituições que estão entrando na Cariniana, tem umas 12 que estão em processamento, que um estudante que agora virou especialista em digitalização e que agora já está em um cargo dentro da biblioteca e que está convencendo a diretora, e a diretora se dá bem com o reitor, e aí está indo a coisa. É um caminho que às vezes a gente não sabia que era por aí. Mas a oficialização das parcerias é importante. Bom dia, aqui. O meu nome é Débora, eu sou responsável pela biblioteca do Tribunal Regional Federal, lá no Rio de Janeiro, e eu tenho duas perguntas, tá? Primeiro é sobre o nosso sistema de gestão documental, que lá a gente não usa o SEI, a gente usa o SIGA. Tá? E a gente já tem até um setor novo, uma seção de arquivo digital. Só que essa questão realmente do descarte, né, eu acho que a gente está fazendo que nem o SEI, a gente está armazenando tudo. E aí a pergunta que eu quero fazer é a seguinte, porque a gente tem tabela de periodicidade, né, de temporalidade, né, tudo bonitinho, que é seguido por toda a Justiça Federal, né, do Brasil inteiro. A gente não pode seguir a mesma tabela de temporalidade para os nossos documentos digitais? Essa é uma pergunta. E a outra que eu acho assim, importantíssima, que é a questão dos e-mails. Tá?
Lá no tribunal, a gente, inclusive, usa os e-mails para colocar nos processos, entendeu? Como prova assim, de um contato com o fornecedor e outras questões mais. Né? E aí, ninguém está conversando sobre essa questão da preservação dos e-mails. Né? E, inclusive, a informática está sempre pedindo para a gente limpar a caixa de e-mail o tempo inteiro. Eu fiquei assim, meio apavorada, porque, inclusive, a gente tem assinatura digital no e-mail. Né? E aí, assim, outra pergunta, a gente segue a tabela de temporalidade também, no caso? Né? Porque assim, essas sugestões, né, como né, eu sou né, servidora da Secretaria de Documentação, então eu acho que é nossa obrigação mesmo, né, dar descartar essa questão né, para o tribunal, entendeu? Então é isso que eu queria que vocês comentassem, por favor, obrigada. Sim, eu acredito que já existem normas para isso. Na arquivologia existem normas específicas para a permanência de documento eletrônico também. Então você teria que analisar qual dessas normas se aplica à permanência de e-mails, a permanência, quanto é o tempo, né? A temporalidade das mensagens. Outra coisa, se elas dependem de uma função, são parte integral de uma atividade importante da instituição. Então você tem que classificar também essas mensagens para não guardar tudo, né? E já que vocês têm também toda a parte de assinatura, teria que ter uma forma de validar isso na entrada no sistema de preservação digital. Ou seja, a proposta que eu vi que vai ser feita no Brasil para várias instituições é essa, ou seja, usar um sistema de coleta das mensagens para entrar em um sistema de processamento de preservação digital, sim, e aplicar os metadados necessários para a guarda desse material. Então, eu te recomendaria ver essas normas que estão no Arquivo Nacional, parece, na Câmara Técnica, que eles já especificam sobre mensagens e sobre a outra coisa que você falou era o sistema de gestão documental, sim. No caso SIGA. Sim, pois é, mas aí ele é para isso, né? Para você fazer toda a gestão arquivística. E se ele não tem uma forma de autenticidade garantida, ele não é válido, ele não é uma coisa legal, digamos assim. Sim? Então tem que ver toda a cadeia de custódia desse material, qual que deve ser aguardado, qual que não deve ser preservado, e poder aplicar algum sistema de preservação nisso. Uhum. Obrigada. Vou só intercalar uma questão aqui. A Carolina Matos enviou uma pergunta sobre a questão da seletividade da preservação digital. Seria isso um aspecto subjetivo? Quais são os critérios e quem define? A curadoria da instituição? Sim, sim. É a curadoria da instituição. Porque, como te falei, né, a coisa de selecionar que material deve ser preservado e qual não, né, está baseado em critérios de preservação, que já estão expostos, já estão determinados por normas internacionais, nacionais também no Arquivo Nacional tem, mas a seletividade para obras raras seria, no caso, não sei, seria um pouco de subjetividade, mas baseado no conhecimento da pessoa que está fazendo a curadoria, né? Ou seja, eu sempre penso em Borba de Moraes e tudo o que eles faziam, né? Que com o conhecimento que eles tinham, criaram grandes bibliografias de obras raras e que ainda têm valor, né? Então, para esse tipo de seleção de obras raras ou de material digital especial, né? De coleções especiais, também tem que se acreditar no conhecimento do gestor ou do administrador, curador. Uhum. Eu acho que é a instituição que tem que definir realmente o que vai ser preservado ou não, né? A seleção passa pelos objetivos que a instituição tem, né? Eu vou lançar mais uma aqui. Qual o custo para a instituição participar de uma rede de preservação, como a Karine? Sim. Olha, nós somos um caso especial. A gente, quando propôs a formação da rede cariniana, a gente propôs isso para os administradores da rede em Stanford, e a gente propôs que fosse uma rede nacional, na qual se pagaria o equivalente a 6 bibliotecas que estariam preservando o material, porque eles trabalham assim com as bibliotecas no exterior, se paga por biblioteca. Sim? E aqui 6 bibliotecas pagariam o que todo o Brasil guardaria nessas caixas. Sim?
para ter o suporte, porque não estamos pagando pelo software, estamos pagando pelo suporte, sim? E a participação na aliança. Essa seria a forma como se faria. Outras redes que são desse tipo também pedem uma contribuição para participar da rede. A rede MetaArchives, ela é para teses, e você tem que pagar para guardar as teses também lá. Ou seja, existe um gasto, existe um custo para isso. No nosso caso, nós optamos pela opção de governo pagar. Ou seja, as bibliotecas ou as participantes, instituições federais, elas não pagam porque o governo está pagando, digamos assim. Sim? E isso é que estamos negociando para que seja sustentável também, porque com mudança de governo se atrasam algumas coisas. Então, estamos nessa situação, mas temos opções para essas coisas. Ou seja, não vamos ficar parados se não existe orçamento, digamos assim. Miguel, seria uma pergunta, eu sou Ângela, da Biblioteca Nacional. Uma pergunta, não sei se eu entendi mal, se eu estou... se a Biblioteca Nacional Digital quisesse entrar para a rede caribiana, não teria custos? Não. Mas vamos a compartilhar infraestrutura, né? Sim. Mas esse compartilhamento de infraestrutura seria o quê? Seria o nosso data center, essa estrutura de hardware? Sim. De fazer parte da rede, guardar o mesmo que as outras estão guardando, dependendo do serviço que você quer participar. Então, se você não quer guardar as teses, você não participa da rede de teses. Eu queria guardar periódicos, eu queria guardar o acervo da BN Digital. Isso é muito interessante. Raras, periódicos, iconografia. Seria um sonho. Seria muito bom? Sim. Então, perfeito. Obrigada. Professor José Carlos, nós estamos construindo uma política de digitalização e eu, assim, fiquei encantada com a política de vocês. Então, eu gostaria de também pedir um auxílio, uma colaboração futura para que nós concluíssemos isso, tivéssemos uma conversa para fechar com vocês dois essa nossa política. Tá bom? Obrigada. A gente está à disposição. E assim que estiver pronto, a gente vai colocar no site também, a gente avisa vocês. Mais alguma questão? Bom, então vamos encerrando aqui a primeira parte da manhã. Vamos para o almoço e voltamos às 14 horas. Tudo bem? Obrigado.